As pessoas que chegaram atrasados podem sentar no banco comprido, tá? Eu quero que vocês possam levar eles até neste banco. Realmente, nessa cadeira comprida, sentar só duas pessoas parece que estão mantendo uma distância de 5 metros, não é? Então eu acho que não tem problema se mais uma pessoa ela sentar no meio. Eu quero que vocês possam encaminhar, se caso faltem lugares para sentar, tá? Eu quero que vocês possam ajudar os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso, realmente através do seu sangue precioso, nós nos tornamos limpos e santos, porque o Senhor Jesus Cristo nos salvou através do seu sangue. E agora nós nos tornamos seu filho para entrar no reino dos céus e permitiu essa grande glória e esperança para nós. Mais uma vez eu te agradeço. Realmente agora, nessa situação e nessa nossa vida, Senhor Deus permitiu a nossa carne para que nós possamos fazer o trabalho da evangelização, para que nós possamos nos esforçar para este trabalho. Realmente, que nós possamos nos esforçar até o fim para realizar o trabalho do Evangelho. Mas não só na Coreia, mas em todos os países, realmente, por causa dessa pandemia e também por causa dessas crises de tempestade, estão passando dificuldades. Realmente, não só nessa igreja, mas os irmãos e irmãs da nossa igreja também estão passando dificuldades. Que o Senhor Deus possa lembrar da vida deles. Que o Senhor Deus também, que dentro deles, o Senhor Deus possa cuidar deles e conduzir a vida deles através da palavra de Senhor Deus, para que eles não se percam. Que o Senhor Deus possa proteger o coração deles e guiar a vida deles. Realmente, por causa desse vírus da corona, muitos irmãos não conseguem participar do culto e estão ouvindo a palavra numa plataforma online. Eu quero que também que o Senhor Deus possa estar com eles, para que eles possam ouvir a palavra e manter a palavra dentro de seus corações. E amanhã nós iremos abrir o acampamento da Coreia. Que o Senhor Deus possa estar conosco. Que realmente, mesmo nessa dificuldade, possa ser pregado o Evangelho fortemente. Para que o Senhor Deus possa conduzir os irmãos para o trabalho do Senhor Deus e também salvar os pecadores para que eles recebam a salvação. Senhor Deus, eu coloco todas as coisas na mão gloriosa e pura e santa de Senhor Deus. Realmente para que essa pandemia possa acabar. Para que Senhor Deus possa permitir mais uma chance de pregar o Evangelho com mais liberdade, mais fortemente. Que muitas pessoas possam receber a salvação. Senhor Deus, eu peço mais uma vez. Realmente, sem a ajuda de Senhor Deus, nós não conseguimos fazer nada. Que o Senhor Deus possa estar conosco. Que o Senhor Deus possa permitir o poder, a coragem, a sabedoria para nós, para fazermos o trabalho do Evangelho. Que realmente neste tempo também, Senhor Deus, permita para cada irmão a palavra adequada para cada um. Que ele possa compreender e ensinar dentro do coração deles. Oramos em nome do Senhor Deus. Amém.
Muito obrigado. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, do versículo 1.
até o versículo 12, eu irei ler. Marcos capítulo 2, versículo 1 até 12, eu irei ler. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à portas cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrosavam em seus corações, dizendo: Por que diz estes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Até aqui nós iremos ler. A contaminação pelo vírus corona realmente se espalhou para o mundo todo. Vocês sabem muito bem. E neste tempo, nosso país realmente teve uma tranquilidade e ficou um pouco melhor, mas agora, de repente, cresceu os números de novos casos, não é? Então, agora está numa situação de emergência no país e agora eles estão cuidando sobre essa questão. Então, nós iríamos começar amanhã o seminário bíblico. Mesmo com essa dificuldade, nós iremos continuar, mesmo com essas dificuldades, porque nós preparamos. E realmente nós não podemos também parar o trabalho da evangelização. Por isso, logo após o culto, eu irei dar alguns anúncios. Então, durante uma semana, nós iremos pregar 7 palavras. Eu irei pregar 3 vezes, porque eu fiquei o responsável por as pregações de segunda-feira e sexta-feira e no domingo. Então, todos nós iremos nos reunir no domingo e no culto de quarta-feira e o culto de sexta-feira, que outras igrejas estão fazendo orações. Realmente podem reunir em casas, sozinhos. Então, nós iremos apenas nos encontrar na igreja no domingo. Qualquer outro tipo de atividade da igreja, ou culto, ou reunião, então, nós queremos não reunir nesses dias. Então, apenas domingo nós iremos nos encontrar. Então, quarta e sexta, nós não podemos nos encontrar, não é? Porque é uma política do governo. Então, eu estou falando isso para ter segurança, né? Para que outras pessoas também não briguem
conosco. Então, só domingo nós iremos nos encontrar, todos juntos. Então, na região de Gyeonggi-do e na região de Seul, realmente é o que tem mais problemas, não é? Então, o restante dos outros estados não tem problema, por causa do corona. Então, os irmãos também que estão vindo para a igreja ouvir a palavra, realmente também tem que tomar cuidado, porque também tem vários irmãos que ouvem a palavra online. Então, também no retiro, onde nós estivermos fazendo acampamento, porque nós preparamos bastante, não é? Para que muitas pessoas possam ouvir a palavra e receber a salvação. Então, nós também precisamos ter o mesmo coração para participar com o coração de evangelização, ouvindo a palavra juntos, para que o Senhor Deus também possa trabalhar fortemente para que vários espíritos possam receber a salvação. Por isso, nós também precisamos nos ficar atentos. Mesmo que tenha essas dificuldades, nós precisamos realmente ter um coração de responsabilidade para evangelizar, mesmo com dificuldades e perseguições. Precisamos evangelizar. Nós precisamos pensar também nos irmãos e os dos santos que eles estão preparando e que pregaram também o evangelho fortemente no passado. Então, realmente, vários irmãos se sacrificaram e se esforçaram para preparar este acampamento para pregar o evangelho. E eu realmente agradeço novamente. Então, daqui a pouco terá o anúncio. Então, eu quero que vocês possam ficar atentos. E todo o estado, todos os irmãos de cada estado, quero que vocês também participem nas reuniões na igreja. E caso algum lugar que tenha algum problema, né, por causa da coronavírus, eu quero que vocês possam ouvir online. Eu quero falar mais uma coisa antes que eu me esqueça. Dessa vez, realmente teve uma grande tempestade na Coreia, né? Na história da Coreia. Nunca choveu tanto assim. E não isso também. Realmente caiu tanta chuva que devastou várias casas. E muitas pessoas perderam as casas, os seus bens, e também algumas pessoas morreram por causa disso, e teve essa grande dificuldade também, não é? Mas a nossa igreja, realmente, vários lugares de algumas cidades que foram atingidos pela essa tempestade, realmente, até a nossa igreja sofreu esses danos da tempestade. Construímos a igreja com grande dificuldade. Por também estar velha, nós gastamos bastante dinheiro para reformar a igreja. Gastamos em torno de 30 milhões para reconstruir a igreja e reformar a igreja. Mas, por causa do coronavírus, também nós não conseguimos usar a igreja. E também a água da tempestade atingiu a igreja. E realmente a água chegou no nível do púlpito da igreja e atingiu toda. E por isso eles precisavam reformar de novo, né? E várias outras igrejas de outras regiões, outras cidades foram ajudar nesse tipo de situações, nesse problema da tempestade que teve na Coreia. Então, por causa disso, também vários irmãos oraram. E na outra vez também nós oramos pelos irmãos, né, que estavam sendo atingidos pelo coronavírus. Mas agora eu quero que os irmãos também possam orar também pelas suas famílias e também pela igreja que foi atingida pela essa grande tempestade na Coreia. Então, realmente nós somos igreja, então nós não podemos ficar parados. Então, nós precisamos realmente compartilhar esse sofrimento que outros irmãos tiveram. Então, eu quero que vocês possam orar e ajudar. E na saída da igreja, realmente vai ter um envelope azul para que possamos ajudar outros irmãos. Então, eu acredito que todos, né, realmente foram atingidos, não é? E todos vocês receberam o noticiário da igreja. Então, eu quero que vocês possam ser participantes nesse trabalho. Assim, a missão irá juntar todo esse dinheiro para que ajudar e dividir esse valor para todas as igrejas atingidas.
Então nós estamos planejando desta forma. Eu quero que vocês possam ser participantes. Então hoje, realmente, já que nós temos o seminário bíblico, o acampamento, então nós não podemos realmente reunir como antigamente, abrir o acampamento livremente. Estava decidido para fazer 7 dias, e nesses 7 dias iriam reunir em torno de 100.000 pessoas para ouvir a palavra. E nós realmente preparamos várias coisas para esses participantes do acampamento. E hoje também, dessa vez, vários irmãos prepararam até o local de dormitório para várias pessoas. E já estávamos preparando para evangelizar fortemente. Mas por causa desse ocorrido, nós não poderemos usar todo o local do retiro. Então eu fiquei muito triste por um lado. Mas logo logo irá resolver, não é? Para que na próxima vez nós possamos nos reunir no retiro do acampamento. Então, mesmo que não seja um tempo longo do acampamento que nós iremos ter, eu quero que vários irmãos possam ser participantes para ajudar e para evangelizar, para que outras pessoas possam ouvir a palavra. Quando nós vemos essa situação, realmente nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que está próximo à sua vinda. Então, todos os acontecimentos, todas as crises, todas as situações, isso realmente tem uma ligação diretamente com o fim do mundo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, tudo irá acabar, até a chance de receber a salvação irá acabar. Então, nós não sabemos quando será o último dia. Então, por isso, nós precisamos nos esforçar com todo o nosso coração para fazer o trabalho que foi estabelecido para nós, evangelizar fortemente. Então, qual é o motivo da vida do cristão? É para evangelizar. Então, eu quero que vocês saibam disso também. Eu quero que vocês possam ter interesse nesse trabalho, que também possam ser participantes no trabalho também. Então, preparei a palavra para que possam ajudar vocês a pregar o Evangelho. Se olharmos no Marcos capítulo 2, a palavra que aparece é uma palavra muito importante. Quando olhamos no capítulo 2, versículo 1, aqui fala: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Então, o Cafarnaum, ele está localizado na região de Galileia. E era um lugar onde o Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem. E o Senhor Jesus Cristo realmente evangelizou bastante nesta região. E ele entrou numa casa que estava localizada em Cafarnaum. E realmente, por causa da notícia de Cristo, muitas pessoas se reuniram naquele lugar. Então, onde o Senhor Jesus Cristo ia, muitas pessoas tinham interesse e iam atrás de Senhor Jesus Cristo para ouvir a palavra de Cristo. E queriam ver o milagre que o Senhor Jesus Cristo fazia também. Então, muitas pessoas se reuniam. Então, reuniram tantas pessoas que eu não sei como é o tamanho desta casa, mas eu acredito que essa casa seja grande, não é? Mas tinha tantas pessoas que não conseguiam nem entrar, não é? E as pessoas se reuniram tanto que nem eles conseguiam se movimentar. E naquele lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele estava pregando a palavra de Deus. Então, realmente, neste momento que o Senhor Jesus Cristo estava pregando, vieram trazer um paralítico, né, trazido por 4 pessoas. Eles carregaram o paralítico e foram até Senhor Jesus Cristo. E esse paralítico, realmente, nós não sabemos se ele era paralítico do corpo todo ou era só das pernas, mas por ele não poder movimentar, eu acredito que ele seja um paralítico do corpo todo. É como se fosse um cadáver vivo, não é? Porque não pode movimentar um membro do seu corpo. Então,
realmente ele estava numa situação que logo logo ele iria morrer, mas realmente os 4 amigos que carregaram o seu amigo paralítico, eles acreditavam em Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu não sei se eles eram amigos ou parentescos ou familiares, mas ele levou esse paralítico miserável até o Senhor Jesus Cristo, porque eles sabiam que se levasse até o Senhor Jesus Cristo iria curar a doença dele. Por isso, eu acredito que para ele ser curado, esses 4 homens, eles se tornaram um coração. Eu acredito que eles vieram de longe. Então, enquanto eles estavam indo até Senhor Jesus Cristo, eles estavam carregando o paralítico, não é? Então, isso é cansativo para eles. Mas quando eles chegaram até Senhor Jesus Cristo, eles não conseguiam nem chegar perto de Cristo, porque até a porta estava cheia de pessoas. Mas essas pessoas, eles não desistiram e voltaram para suas casas. Eles pensaram de qualquer maneira, queriam levar o paralítico até o Senhor Jesus Cristo. Então eles subiram ao telhado daquela casa. Então, as casas dos judeus naquela época eram construídas de uma forma arquitetadas como sótão. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele também fala para que quando tenha a tribulação, não subir à sua casa para pegar os seus bens. Então, quando nós olharmos isso, realmente podemos ver que as pessoas, geralmente, eles viviam no sótão também, subiam no sótão para brincar ou buscar coisas. E o sótão, naquela época, não era tão fortalecida como o de hoje em dia, né, que é feito de concreto ou de telhas, mas naquele tempo, realmente, os 4 pessoas subiram ao telhado e tiraram, né, ou fizeram um buraco no telhado. E assim, eles fizeram um buraco grande, não é, para que possa descer o leito. E esses 4 levaram o paralítico até o telhado e começaram a descer o leito dele na frente de Cristo. Então, realmente, os 4 estavam numa ponta, não é? Então, realmente, se não tiver equilíbrio, é muito perigoso, não é? Então, eles precisavam unir seus corações como se tivesse uma pessoa descendo aquele leito. E assim, desceram o leito até na frente de Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos essas coisas, então, para salvar essa uma pessoa, realmente precisava ter um coração unido como essas 4 pessoas. Eles realmente se esforçaram, se sacrificaram. Nós podemos ver essa imagem. Então, quando nós imaginamos essa situação, realmente nós sabemos muito bem que isso não é uma coisa fácil. Muitas pessoas, eles se assustaram e perguntaram, o que eles estão fazendo? Nossa, eles abriram o telhado. Eles devem ter brigado, devem ter zombado. Ah, o que eles estão fazendo na casa dos outros? Mas essas 4 pessoas, independentemente da zombação, da perseguição que as pessoas iriam dizer para eles, eles apenas pensaram em salvar aquela pessoa. E mais, realmente daqui a pouco eles iriam pedir desculpa para o dono da casa e também eles poderiam pagar o prejuízo que causou na casa. Mas, realmente, eles desceram, conseguiram descer aquele leito até o Senhor Jesus Cristo. E se olharmos aqui,
Se olharmos no versículo 3, aqui ele fala: E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E o Senhor Jesus Cristo, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filhos, perdoados estão os teus pecados. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele curou a doença dele, ele olhou a fé desse paralítico. Mas, com certeza, o Senhor Jesus Cristo não olhou só a fé do paralítico. Ele olhou a fé também dos 4. Então, as pessoas que trouxeram o paralítico, a fé deles. Então, quando realmente o Senhor levar este homem até o Senhor Jesus Cristo vai curar. Ele tinha essa fé. E o Senhor Jesus Cristo viu esta fé deles. E assim, o Senhor Jesus Cristo, vendo a fé deles, o Senhor Jesus Cristo disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Quando olhamos esta palavra, realmente nós conseguimos uma doutrina muito importante. Realmente esse paralítico, ele não queria só ser curado da sua doença, mas tem uma situação mais importante que é receber a salvação. Mas mesmo ele querendo ir até o Senhor Jesus Cristo, ele não conseguia. Por quê? Por causa que ele era paralítico. Então ele vivia deitado no seu leito, esperando até o dia da morte. Como ele poderia encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Mas ele precisava ir para Cristo, não é? Por isso, precisava de alguém para levar este homem até Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, uma pessoa que recebeu a salvação, é necessário que para ele salvar outro espírito, ele tem que fazer um trabalho de conduzir. Um coração de conduzir, um coração de anseio. E também um coração de sacrifício, de esforço. Realmente, sem isso, não tem como essa pessoa ser curada. Realmente, para nós salvarmos outro espírito, realmente esse paralítico, ele é uma pessoa, como espiritualmente, das pessoas que não conseguem receber a salvação. Realmente, todas as pessoas, eles falam que receberam a salvação, mas diante do Senhor Deus estão mortos. A carne está viva, mas diante do Senhor Deus, o espírito delas estão mortas. O que é salvação? A salvação é o espírito que estava morto viver. Por isso, realmente, o paralítico é a sombra das pessoas que não receberam a salvação. Mas salvar outras pessoas, realmente as pessoas que primeiramente receberam a salvação, precisam esforçar, conduzir com um coração de anseio para ajudar. Se não tiver esforço, outras pessoas não conseguem receber a salvação. Por isso, as pessoas que receberam a salvação primeiro, é necessário que as pessoas se esforcem, que ajudem, que trabalhem para que outras pessoas recebam a salvação. E isso foi uma escolha de Deus, isso é a promessa de Deus estabelecida por os cristãos, não é? Com certeza, realmente os 4 não devem ter trago o paralítico à força, não é? Com certeza, antes de trazer até Cristo, eles devem ter explicado quem era o Senhor Jesus Cristo, qual o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele salvou o morto, ele curou os enfermos, ele falou várias verdades e explicou para esse paralítico. Por isso, realmente, esse paralítico, ele teve um coração de querer receber a salvação, de encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, os 4, eles acordaram o coração desse paralítico, permitiu uma esperança no coração dele.
as pessoas, para receber a salvação, então, ele precisa ter um coração primeiro de querer receber a salvação. Esse coração não desperta sozinho. Realmente, as pessoas que receberam a salvação primeiro, eles precisam evangelizar para outras pessoas. Realmente é um coração de querer trocar a salvação com outra pessoa. Tem que despertar o desejo de receber a salvação. Então, por isso, para que ele receber a salvação, nós realmente precisamos esforçar e precisamos ajudar com grande esforço. Então, o importante, as pessoas que receberam a salvação primeiro precisam necessariamente ajudar e guiar para que outras pessoas recebam a salvação, senão não conseguem receber a salvação. Se olhar o Filipenses capítulo 1, versículos 5 e 6, ele fala, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Não é? Não está escrito isso? Então, desde o primeiro dia, quem é o primeiro dia? É as pessoas que receberam a salvação desde o começo, desde o dia da sua salvação, e assim eles manteram a comunhão para que as pessoas salvas, eles possam salvar outras pessoas, como colocando o Senhor Jesus Cristo no meio, e assim eles têm a comunhão entre salvos. Isso é chamado de igreja. Realmente a igreja não se forma sozinha, tem que ter no mínimo 2 a 3 pessoas, não é? Então, dentro dessa comunhão, e dentro dessa comunhão, o que surge? Ele surge uma boa obra. O que é essa boa obra? Se olharmos em Atos capítulo 10, versículo 38, aqui ele fala que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Dentro de Senhor Jesus Cristo estava o Espírito de Senhor Deus, que ungiu o Senhor Jesus Cristo, e Senhor Jesus Cristo andou fazendo o bem. Qual é o trabalho do bem que Senhor Jesus Cristo fazia? Era curar os enfermos, realmente dar comida aos pobres, realmente ajudar carnalmente também é uma boa obra. Mas realmente todas as pessoas podem fazer isso, não é? Mas qual é o verdadeiro trabalho bom? Realmente o verdadeiro trabalho do bem é curar as pessoas dos seus pecados para que eles possam receber a salvação e entrar no reino dos céus. Esse foi o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez toda a sua vida. Porque ele fala, e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, o Senhor Jesus Cristo ele estava curando as pessoas dos seus pecados. Por isso, o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz para a salvação de todas as pessoas. Assim, o Espírito Santo desceu a este mundo. Então, mesmo o Espírito Santo que estava em Senhor Jesus Cristo para fazer o bem, agora também esse Espírito Santo está no corpo, no coração da igreja, no coração dos irmãos, para que eles possam fazer o bem. Então, o Espírito Santo, o poder que estava no Espírito Santo, ele está também no coração dos cristãos para fazer o trabalho do Evangelho. Por isso, dentro do cristão, realmente ele fala que faz o bem. Realmente, um coração que precisava entrar na perdição, ele consegue salvar este coração. Então nós começamos a fazer a comunhão, pregando o Evangelho para salvar essas pessoas. Realmente nós precisamos fazer esse trabalho até a vinda de Cristo. E mais, se olharmos no Efésios capítulo 3, versículo 10, ele fala, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então nós que somos a igreja, que somos salvos, então nós temos esperança, temos o mesmo objetivo, temos o mesmo amor para querer pregar o mesmo Evangelho de Cristo. Então agora nós em comunhão nos tornamos um. Com este poder de salvar, nós precisamos trabalhar para que muitas pessoas recebam a salvação e consigam viver. Em Lucas capítulo 14,
Ele fala, quem crê em mim também faz a mesma obra do Pai, que é o maior trabalho. Por isso que ele vai até Deus. Então, realmente, o Senhor Jesus Cristo, quando estava neste mundo, ele curou vários enfermos. Ele abriu os olhos dos cegos. Realmente, qual é o trabalho maior que isso que o Senhor Jesus Cristo fez? Realmente, o pecado que é mais sujo do que a lepra, que realmente esse pecado que iria levar para o inferno, o Senhor Jesus Cristo, ele abriu os olhos dos pecadores para que eles pudessem ver a verdade. Então, porque quando o Senhor Jesus Cristo ele voltasse para o céu, realmente o Espírito Santo iria vir para os salvos e trabalhar dentro deles. Por isso, realmente salvar outros espíritos, então, só acontece através das pessoas que receberam a salvação primeiro. O que é evangelização? É você realmente guiar, não é? Você só trazer a pessoa para a igreja, isso não é guiar até Cristo. Realmente você trazer a igreja é importante, mas não é só isso. Não adianta trazer uma pessoa para a igreja se ele não compreendeu o evangelho de Cristo. Realmente, muitas pessoas, eles estão frequentando a igreja, mas eles não recebem a salvação. Porque ninguém prega a palavra do evangelho, a palavra da salvação. Muitas pessoas frequentam a igreja, mas tem muitas pessoas que vão para o inferno. Na Bíblia já está escrito, não é? Não é? Não é porque me chamam de Senhor, 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 que entrarão no reino dos céus. Muitas pessoas, eles desde o seu nascimento, eles vão para a igreja até a sua morte. Mas e essa fé que eles têm? É a fé viva? Não é uma fé morta. Porque eles não receberam a salvação. É uma fé que o Senhor Deus não reconhece. Então, de onde surge essa fé? Se olharmos no Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, o invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, se você não ouve, se você não tem como receber a salvação, porque você não tem fé. Por isso, o certo, realmente, uma pessoa para receber a salvação, precisa existir uma outra pessoa que recebeu a salvação primeiro para evangelizar para ela. Então, eles precisam compreender a graça da salvação e receber a salvação. Realmente, os cristãos salvos precisam conduzir os pecadores para este caminho, para que eles possam receber a salvação. Sozinho não tem como receber a salvação. Como nós sabemos muito bem, se olharmos no João capítulo 4, versículo 28 em diante, o Senhor Jesus Cristo, da terra de Judeia, ele foi até a Galileia, e neste trajeto ele passou pela Samaria. E naquela tarde, uma mulher estava pegando a água naquele poço de Samaria. Ela estava cheia de pecado. E quando o Senhor Jesus Cristo olhou para aquela pessoa, o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia dela. E ele falou, mulher, me dê a água. Realmente um viajante, ele cansado, pedir água para uma pessoa que está tirando a água do poço é uma coisa normal, não é? Mas essa mulher, ela não tem nenhum pouco de consideração. Então, ela era samaritana e o Senhor Jesus Cristo era judeu. Então, naquele tempo, os judeus e samaritanos, eles não conversavam entre eles. Então, porque os samaritanos são gentios misturados com os judeus. Então, os judeus, eles achavam que eles eram imundos, pessoas sujas. E assim eles consideravam dessa forma, eles desprezavam os samaritanos. E os samaritanos eles pensavam que o quê? Que os judeus eram inimigos. Então quando essa mulher samaritana olhou para o Senhor Jesus Cristo, era inimigo. Na Bíblia, né, fala para até alimentar o inimigo, não é? Mas essa pessoa, ele não tem nem isso de consideração. Você é judeu. Mas essa mulher samaritana, um homem pedindo para uma mulher. Realmente, quando você está com sede, realmente você diferencia homem e mulher? É só pedir a água, é só para dar água para ele, não é? O Senhor Jesus Cristo, ele sabia muito bem como era aquela mulher.
Será que o Senhor Jesus Cristo ele pediu água porque ele queria tomar água? Realmente, primeiro, para começar a conversar com essa mulher samaritana, ele foi pedir água primeiro, não é? Por quê? O Senhor Jesus Cristo já sabia tudo. E o Senhor Jesus Cristo disse, mulher. E assim o Senhor Jesus Cristo ele disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você não me dá água, mas se você pedir a água para mim, eu posso te dar água viva. Então essa mulher, ela começou a ter uma curiosidade. E assim começou a conversar com o Senhor Jesus Cristo. E no fim ela descobriu que o Senhor Jesus Cristo era o Cristo. Quando nós olhamos a história de João capítulo 4, ele fala bem detalhadamente. E o Senhor Jesus Cristo realmente teve misericórdia dessa mulher que tinha tanto pecado, porque ela tinha 6 maridos, não é? Porque tomou para si 6 maridos e viveu com os 6. Então ela realmente tinha muito pecado. Então realmente na cidade ninguém respeitava ela. Por ela ser pecadora, ela ao invés de pegar água de manhã e de noite, ela sempre ia quando não tinha pessoas. Então nosso Senhor Jesus Cristo já sabia o quão pecadora ela era. Mas o Senhor Jesus Cristo ele veio neste mundo para salvar os pecadores. Então o Senhor Jesus Cristo realmente teve um coração de ânsia para salvar esses pecadores. Então essa mulher samaritana, ela descobriu, ela percebeu, que esse é o Cristo que eu estava esperando para vir salvar os meus pecados. E assim a mulher, ela fala, eu sei que o Messias vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E o Senhor Jesus Cristo fala, eu sou o Cristo. Eu que falo contigo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele abriu o coração daquela mulher e permitiu para que ela conhecesse o Cristo. E assim essa mulher ficou espantada. E ela até esqueceu, acho que, de dar água para o Senhor Jesus Cristo, não é? E assim ela foi correndo para a cidade. E ela disse para os homens, vinde, veja o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Então, o que ela fez? Tudo o que ela fez foi o pecado, não é? O que ela fez foi o pecado. Mas agora ela percebeu o Senhor Jesus Cristo. Ela conheceu o Senhor Jesus Cristo que veio salvar os pecados. Então, realmente, antes, uma mulher que sempre desviava de outras pessoas, se escondia de outras pessoas, que ia buscar água sozinha. Mas por que agora ela está gritando na cidade? Vinde e vede. Ele não é, porventura, o Cristo? Realmente, essa palavra era tão certa. Assim, muitas pessoas foram ter com Cristo. Por isso, realmente, se olharmos no Provérbios, capítulo 21, versículo 18, ele falou, o resgate do justo é o ímpio. Realmente, ela tinha muito pecado, mas ela encontrou com o Senhor Jesus Cristo, e ela teve fé em Senhor Jesus Cristo, e tinha certeza da sua fé, e o testemunho dela era tão certa, que ela realmente moveu o coração das pessoas. E vocês sabem a imã, não é? Na minha casa também tem uma imã pequena, e quando você chega perto de um ferro, ele gruda. Qualquer prego também, se você colocar perto, ele gruda. E assim, você pega um prego que já está grudado na imã e pega um outro prego e aproxima desse prego, eles vão se conectando, vão grudando um no outro. Por quê? Porque a força magnética que é induzida nesse prego, que é gerado do ímã, ela começa a puxar outros metais para grudar. Realmente, a fé tem um poder de movimentar o coração das pessoas. Então, através das pessoas salvas, eles começam a pregar o evangelho de Senhor Jesus Cristo. E tem a força de movimentar o coração das pessoas. Por isso, realmente muitos samaritanos, eles começaram a falar, vamos lá ver o que aconteceu. E assim, eles ouviram a palavra de Senhor Jesus Cristo e acreditaram.
E assim levou o Senhor Jesus Cristo até o castelo de Samaria. E o Senhor Jesus Cristo ficou 2 dias lá. 2 dias, o Senhor Jesus Cristo, ele pregou o evangelho para muitas pessoas. E muitas pessoas acreditaram em Senhor Jesus Cristo. Então, naquele tempo, o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele já permitiu a verdade para que eles pudessem acreditar na palavra de Cristo através da fé. Por isso, se olharmos em João capítulo 4, versículo 39 em diante, muitas pessoas daquela Samaria, eles começaram a falar para ela. Ele fala que muitos dos samaritanos naquele dia creram nele, e pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, eles ouviram a palavra da mulher samaritana e ouviram a palavra de Cristo. E assim eles rogaram e ficaram com eles. Então, todos eles creram na palavra. Através de uma mulher que era uma grande pecadora, mas através da força dela, a força do Evangelho conseguiu despertar esse grande trabalho do Evangelho, não é? Se olharmos em Atos capítulo 16, versículo 31, está escrito: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, quando uma pessoa ele acredita e recebe a salvação, essa pessoa ele pode trabalhar para que a sua família, seus amigos, seus parentescos, seus vizinhos possam receber a salvação. Porque ele pode evangelizar. Realmente não quer dizer que quando você recebe a salvação, toda a sua família recebe a salvação junto. Não existe isso. Realmente, mas se você não prega, eles também não podem receber a salvação. Realmente nós apenas pregamos o que vimos, não é? Uma pessoa que não viu consegue pregar? Uma criança, vamos dizer que ela ganhou um brinquedo muito bom do seu pai que comprou nos Estados Unidos e trouxe para ele. Essa criança ele vai pegar esse brinquedo e vai andar na rua toda dizendo para os amigos: já viram esse brinquedo? Meu pai que me deu esse brinquedo. Ele começa o quê? Se exibir, não é? Nós também, nós recebemos essa grande graça de Senhor Deus. Será que nós conseguimos ficar sem pregar o evangelho? O profeta Jeremias, ele diz que se não prega a palavra de Senhor Deus, parece que ele está sendo queimado de tanto aflição que ele sente por não pregar o evangelho. Realmente nós não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Por isso, realmente os salvos precisam pregar o evangelho para que outras pessoas recebam a salvação. Então isso é o trabalho que o Senhor Deus faz. Por isso, realmente, para que uma pessoa receba a salvação, primeiramente, precisa conduzir até Senhor Jesus Cristo. E para isso que os cristãos precisam ter o verdadeiro testemunho, a verdadeira fé e o testemunho sobre essa fé. Vocês têm? Uma pessoa que recebeu a salvação, realmente, quando você testemunha, vocês conseguem saber o que esse cristão ele está testemunhando. O que ele está testemunhando? A sua certeza da sua salvação, não é? Não o que ele inventa. E mais, precisa ter o verdadeiro testemunho e também tem que ter um coração de esforço e um coração de ânsia, um coração de esforço para levar ele até Cristo. Porque a evangelização não acontece sozinha, não é? Por isso em Salmo 118, versículo 17 fala: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Quais as obras do Senhor? Quem são eles? São as pessoas que receberam a salvação, que nasceram de novo. Qual é o objetivo de vida dos cristãos? É realmente contar as obras do Senhor Deus. E se olharmos em Salmo 66, versículo 16, ele fala: vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Ele: vinde e ouve, porque eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Se olharmos em Isaías capítulo 12, versículo 5, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas.
Saiba-se isto em toda a terra, porque fez coisas grandiosas. Realmente o Senhor Deus fez. Por isso agora, nós precisamos fazer que todo o mundo saiba. Realmente os irmãos e irmãs que estão presentes hoje, realmente se esforçaram bastante e oraram bastante para que outras pessoas pudessem ouvir a palavra, não é? O quão esforçou, o quão realmente se sacrificou, deu todo o seu corpo para isso. Realmente para salvar os espírito das pessoas é muito importante. Então nós podemos fazer este trabalho. Se nós deixarmos de fazer este trabalho, será que isso seria digno diante do Senhor Deus? É como se a gente fingisse que não existiu nada, que nada tinha acontecido. Realmente não é certo diante do Senhor Deus. Eu não consigo. Não pode falar que eu não consigo pregar o evangelho, não consigo fazer o trabalho de Deus. Realmente precisa ter um coração de ânsia diante do Senhor Deus. Se você orar diante do Senhor Deus vai permitir coragem, vai permitir inteligência, vai permitir até a palavra para você. Podem tentar. Quando eu era criança, eu era muito tímido. E quando eu estava no ensino fundamental, o meu professor ele me deu o apelido de velho. E por isso um dia, o meu amigo ele passou pela minha casa para eu ir direto para a escola junto com ele. E ele começou a gritar no portão, velho, velho. E meu pai me falou, por que ele está chamando assim? E eu saí falando, o que foi? Por quê? Porque na escola eu só olhava para o chão, abaixava minha cabeça. Eu nunca briguei com ninguém na escola. E por isso, realmente na escola, eu até estudava bem. E eu me tornei representante da sala. Mas as pessoas, eles me ignoravam porque eu era muito bonzinho. Porque eu era muito tímido. E do 7ª à 8ª série, eu começava a frequentar a igreja. Mas eu, realmente, por causa também das normas da escola, eu não tinha a verdadeira fé da minha salvação. E depois com o tempo, eu comecei a ter a certeza da salvação. E assim eu tive um coração dentro de mim, um coração de coragem. E assim teve uma reunião dos estudantes. E assim eles puxaram uma lista e começaram a chamar pelo nome para eles darem o discurso, não é? E realmente eu subi no púlpito da escola e eu não conseguia falar nada quando eu era representante. Mas para mim, depois da minha salvação, quanto mais pessoas tinha, era melhor para mim falar. Porque Senhor Deus me permitiu esse coração. Quando nós orarmos diante do Senhor Deus com prece, e quando nós tivermos o objetivo verdadeiro e pregar o Evangelho, o Senhor Deus vai nos permitir a coragem, força e sabedoria. O Senhor Deus, Ele permite tudo para nós. Por que Ele não daria para nós? Vamos procurar Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, versículo 11. Do versículo 11 até o versículo 12. Eu irei ler. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Essa é uma palavra muito impressionante. Então aqui fala, se tu deixar de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo para não deixar as pessoas serem levadas pelo diabo, que está sendo levado pela bendição. Nós precisamos salvar. Como que nós podemos salvar? É levar até Cristo.
É só ajudar para que ele possa ouvir a palavra do Evangelho. Depois disso, quem trabalha é Senhor Deus. Então, se eu disser que eis que não o sabemos, então porventura não considerar aquele que pondera os corações? Sua família que ainda não recebeu a salvação, seus amigos que ainda não receberam a salvação. Se você deixar ele, se ele vai para o inferno ou não, será que você não é culpado disso também? Senhor Deus, ele sabe de tudo. Realmente, Caim, ele matou Abel. E quando o Senhor Deus ele perguntou onde estava Abel, Caim, ele disse, não sei, mas o Senhor Deus disse que tu matou. Ele fala que o sangue dele realmente súplica para mim, né? Realmente eu não matei ninguém. Realmente nós não matamos ninguém, mas se nós não ajudarmos para que ele receba a salvação, nós também matamos alguém, não é? Vamos dizer que uma pessoa ele está morrendo afogado. Se eu conseguir ajudar um pouco, ele consegue viver. Mas vamos dizer que eu estou culpado. Eu estou culpado agora. E não tem como eu ajudar, não tem como estragar minha roupa. Eu vou deixar essa pessoa morrer. Será que ele não fica responsável pela morte daquela pessoa? Vamos dizer que eu estava dirigindo e um carro na minha frente, ele teve um acidente e a pessoa que estava lá dentro estava quase morrendo. Será que eu posso passar por ele sem despercebido? Eu preciso ligar, não é? Para a ambulância, preciso ajudar aquela pessoa, levar ela para o hospital, para que ele consiga viver, não é? Mesmo que eu esteja ocupado, eu preciso ajudar, não é? Realmente, é muito importante um homem salvar a vida de outras pessoas. Então, realmente, salvar um espírito que vai para o inferno, isso é um trabalho muito, muito mais importante. Realmente, como nós podemos passar despercebidos, não é? Aqui ele fala, não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele o homem conforme a sua obra? Realmente, você não pregar evangelho, isso é pecado. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Se eu não pregar o evangelho, existirá uma ira de Senhor Deus. Realmente, você não pregar o evangelho, isso é um grande pecado. Por que nós estamos vivendo agora? Será que nós estamos vivendo com o objetivo de como eu preciso viver bem, comer bem? Não é. Porque se Jesus Cristo ele morreu na cruz pelos meus pecados, então depois que nós recebemos a salvação, realmente existe um objetivo na nossa vida agora. Qual é o objetivo? É de salvar outras pessoas, não é? Realmente nós podemos deixar despercebidos as pessoas que estão indo para o inferno? Vamos ver Marcos capítulo 2, versículo 5. A palavra que nós lemos, Marcos capítulo 2, versículo 5, vamos ver de novo. Marcos capítulo 2, versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele vendo o paralítico, ele olhou a fé deles, não é? Porque realmente viu o coração e a fé de querer ser curado, não é? Mas esse paralítico, ele foi para o Senhor Jesus Cristo para ser curado da doença. Mas o Senhor Jesus Cristo, diferentemente do que ele estava pensando, ele fala, filho, perdoados estão os teus pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que perdoou os seus pecados. E naquele tempo, muitas pessoas seguiam o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas seguiam naquele momento para ver milagres, para ver a cura da doença, também para ver o milagre do pão. Então eles seguiam o Senhor Jesus Cristo por vários motivos, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não veio só curar a doença da carne, não resolver o problema dos homens. Ele não veio por isso. Senhor Jesus Cristo, ele não veio para este mundo para resolver como nós devemos viver neste mundo.
Realmente, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar as pessoas do pecado, dos ímpios dele, não é? Por isso, no João capítulo 6, versículo 27, fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ou a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então, assim, todas as pessoas ouvindo essa palavra não gostaram e partiram de Cristo. É muito estranho, não é? Até as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo, eles não tinham interesse na vida eterna. Eles apenas só pensavam em comer bem e como ter sucesso. Por isso, realmente o Senhor Jesus Cristo, se olharmos no João capítulo 5, versículo 21, ele fala: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Então, realmente, para salvar os mortos, como é que salva? Tem que salvar do pecado, dos ímpios dele, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele precisa primeiro perdoar os pecados para que ele possa viver. Então, realmente, as boas obras do homem não tem como salvar dos pecados, não tem como remir os seus pecados. Então, nós precisamos morrer como pecadores, mas quando o pecador ele morre, ele vai para onde? Ele vai para o inferno. Por isso, alguma vida que não tenha pecado precisa morrer. Por isso, no 1 João capítulo 3, versículo 5, fala: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Realmente, quem é o ser que não tem pecado? Realmente, todos das descendências de Adão são pecadores. Realmente, só o Senhor Jesus Cristo que não tinha pecado. Senhor Jesus Cristo, realmente, ele não é da descendência de Adão. Ele nunca pecou. Então, apenas Senhor Jesus Cristo consegue morrer por nós. Ele é o único ser que pode. Por isso, no Levítico capítulo 17, versículo 11, está escrito: porque a vida da carne está no sangue, pelo que o vou tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pelas vossas almas. Então, no Hebreus capítulo 9, versículo 22, fala: sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Realmente, o sangue precioso de Cristo, o sangue santo. No 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Como um cordeiro imaculado e incontaminado. É o sangue de Cristo. Por isso, em Hebreus capítulo 9, versículo 12, ele fala: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Realmente, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz. E assim ele se tornou um único sacrifício, permitindo uma eterna redenção. Então, apenas o Senhor Jesus Cristo consegue perdoar os pecados. Então, o Senhor Jesus Cristo, ao olhar esse paralítico, ele disse: seus pecados estão perdoados. Quando o Senhor Jesus Cristo ele disse isso, realmente o Senhor Jesus Cristo ele não tinha morrido ainda na cruz, mas o Senhor Jesus Cristo já previa que ele iria morrer na cruz. Por isso ele disse para ele. Por isso, em Isaías capítulo 44, versículo 22, realmente essa palavra ele foi dita há 700 anos antes de Cristo. E como está escrito? Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Realmente, isso aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo, realmente, ele morreu na cruz. E aqui ele fala que apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim. Então, realmente, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele, quando olhou para o paralítico, ele não só curou a doença dele, mas qual era o objetivo de Cristo? O objetivo de Cristo era salvar dos pecados dele. Por isso ele salvou o paralítico e perdoou os pecados do paralítico. E assim que ele recebeu a salvação, realmente ele consegue ressuscitar, não é? Por isso,
Se olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 7, ele fala que através daquele sangue, realmente nós recebemos a remissão das ofensas. Então, nós aceitamos o sangue de Senhor Jesus Cristo pela fé, para a remissão dos pecados. E por isso nós recebemos a salvação, não é? Não existe um trabalho mais surpreendente que isso. Se olharmos no Marcos capítulo 2, versículo 6, aparece também agora. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrozavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Então, esses escribas, fariseus, né, os mestres da lei, são todos iguais, né? Eles não conheciam quem era verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Por que ele diz essas coisas? Isso é uma blasfêmia. O que é blasfêmia? É isso dizer que ele é Deus, não é? Então, quem pode perdoar os pecados senão Deus? Realmente, você é muito arrogante. Como é que você pode perdoar o pecado de alguém? Então, realmente, para a visão deles, isso era uma coisa totalmente errada. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele fala que eu tenho o poder para perdoar os pecados. E quando ele disse isso, eles decidiram, precisamos matar essa pessoa que fala essas blasfêmias. E assim, as pessoas que iam contra o Senhor Jesus Cristo, eles começam a planejar para matar o Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram o coração de querer matar o Senhor Jesus Cristo neste momento. Por isso o Senhor Jesus Cristo, uma das palavras, vamos procurar? Versículo 9, ele fala: Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? O Senhor Jesus Cristo, ele sabia o coração deles. Eu sei que vocês não falaram, mas eu sei o que você pensa. Porque eles começaram a zombar o Senhor Jesus Cristo. Eles iam contra o Senhor Jesus Cristo. E assim falaram: é mais fácil, estão perdoados os seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma teu leito e anda? O que vocês pensam? Realmente os dois são difíceis, não é? Não é uma palavra fácil de dizer para a pessoa. Realmente você receberá a salvação. Só o Senhor Deus poderia falar naquele momento, não é? Porque é uma palavra que ninguém pode falar, só Deus. Mas, então, já que não tem um resultado de falar que estão perdoados todos os pecados, não tem um resultado definitivo, então era fácil de falar, não é? Mas levanta-te e toma o teu leito e anda. O poder precisava se manifestar naquele momento, na hora, não é? É uma palavra muito mais difícil para eles. Mas a verdade, realmente, a verdade para o Senhor Jesus Cristo, o poder de curar os enfermos é uma coisa muito fácil, porque todo mundo que tem esse poder de Senhor Deus para curar os enfermos, realmente qualquer um pode curar. Mas quem pode perdoar os pecados? Apenas o Filho de Senhor Deus, o único que não tem pecado. Apenas o Senhor Jesus Cristo que tem este poder para perdoar os pecados. Não tem ninguém que pode ter esse poder de perdoar os pecados senão o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o que é mais fácil? Se nós olharmos o assunto de perdoar os teus pecados, perdoar os pecados é uma coisa muito mais difícil. Se olharmos no João capítulo 5, versículo 27, fala: E deu-lhe o poder de exercer o juízo.
porque o Filho do Homem. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Então, ele tem o poder da salvação. Então, agora que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e agora ele é justo, então agora ele tem um poder de julgar, exercer o juízo. Então, o Senhor Jesus Cristo também é um Jesus da salvação, mas agora é Jesus do juízo também. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, realmente ele disse para o paralítico, não é? No versículo 10 ele fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. A ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E é o que fez. E levantou-se, e tomando logo o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Realmente, o Senhor Jesus Cristo, ele tem um poder para perdoar os pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele queria mostrar isso para eles. Realmente, se você não souber disso, você não tem nenhuma relação com Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não perdoa os pecados apenas da sua palavra, apenas pela sua palavra. Ele realmente morreu na cruz, pagando o preço do nosso pecado na cruz. Ele nos purificou, nos santificou, não é? Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder de salvar, perdoar os pecados. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, para provar que ele tem o poder para perdoar os pecados, ele mostrou para essas pessoas. E ele mostrou para o paralítico, mostrando o seu poder, falando: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E assim ele levantou rapidamente e saiu na presença de todos. E todas as pessoas fecharam a boca naquele momento. Ah, Senhor Jesus Cristo realmente tem o poder para perdoar os pecados. Porque eles viram o milagre que o Senhor Jesus Cristo fez, não é? Por isso também, esse paralítico, ele não só recebeu o perdão dos pecados, mas também curou da doença. Então, o Senhor Deus, ele gosta de resolver o nosso problema primeiro espiritual e depois, através da vontade do Senhor Deus cura também a doença carnal. Por isso, nós precisamos aprender uma coisa importante aqui. As pessoas que receberam a salvação primeiro, através dessas pessoas, o Senhor Deus trabalha para que outras pessoas possam receber a salvação. Isso é um trabalho que o Senhor Deus decidiu e até hoje está sendo utilizado desta forma. Vamos procurar João capítulo 20. Por favor, procurem. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 21. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, o Senhor Jesus Cristo, depois de 3 dias, ele ressuscitou, não é? E ele apareceu na frente dos discípulos. E ele disse: o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, havendo dito isso, ele assoprou sobre eles e disse-lhe: recebeu o Espírito Santo. Ele fala que esse sopro é um sopro da vida de Cristo, não é? Gênesis capítulo 2, o Senhor Deus, ele fala que fez o homem através do pó e soprou nas narinas o fôlego da vida, né? Mas esse fôlego da vida, ele morreu. Esse Espírito, ele morreu por causa do pecado. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar,
para salvar esse espírito que estava morto, não é? Então o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e assim permitiu a vida novamente. Realmente o Espírito Santo, ele é uma ressurreição da vida de Cristo. E na Páscoa, o Senhor Jesus Cristo, ele já sabia que o Espírito Santo ele iria vir. E agora o Senhor Jesus Cristo fala uma palavra muito importante. Qual é esta palavra? Ele fala, aquele a quem perdoaste os pecados, lhes são perdoados. E aquele que não retiverdes, lhes são retidos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ressuscitou. E ele permitiu esse poder para salvar para nós também agora. Isso é uma coisa muito, muito impressionante, não é? Realmente, na Igreja Católica, ele fala que só quem tem a chave do reino dos céus é o Papa, não é? Porque o Pedro, ele recebeu a chave, né, do reino de Deus. Essa palavra já, aquele que perdoar os pecados, eles são perdoados, e aqueles que quem tiver retiverdes são retidos. Essa palavra é a mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo ele disse para o Pedro sobre a chave do reino dos céus. Por isso agora na Igreja Católica eles têm um ensinamento errado dizendo que só os papas e os padres conseguem perdoar os pecados das pessoas. Isso é realmente totalmente errado, não é? O Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz e ele ressuscitou. As pessoas que receberam a salvação da graça, agora eles precisam pregar essa graça para outras pessoas. Quando eles compreendem que a graça que eles receberam foi através de sangue do Senhor Jesus Cristo, é necessário que ele pregue o evangelho para outras pessoas, senão outras pessoas que não ouvirem essa palavra, eles vão para o inferno. Por isso, no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo ele fala que nós somos os cooperadores. O que é cooperadores de Deus? São as pessoas que trabalham junto com o Senhor Deus. Por isso, no 2 Coríntios capítulo 6, ele fala, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Realmente, nós precisamos receber a graça de Senhor Deus para pregar o evangelho, para nós sermos cooperadores no trabalho de Cristo. Realmente, porque meu pai trabalha, eu preciso trabalhar. Realmente, como meu pai morreu por mim, eu também preciso fazer o trabalho da salvação para que outras pessoas recebam a salvação. Realmente, nós também podemos ser cooperadores no trabalho de Cristo. Realmente, não só os pecadores que estavam na frente do Senhor Jesus Cristo, mas todos aqueles. Realmente, o Senhor Jesus Cristo ele permitiu para nós o poder de remissão dos pecados. Isso não é uma coisa impressionante? Realmente, esse grande milagre e poder que o Senhor Deus permitiu para nós, será que nós vamos deixar de pregar o Evangelho? Realmente, nós precisamos acender as lâmpadas e não podemos deixar de cobrir elas. Porque realmente nós não podemos tampar a luz do Evangelho. Nós precisamos deixar espalhar essa luz do Evangelho para todo mundo. Para que as pessoas que consigam receber a salvação. Realmente o Senhor Deus, ele nos permitiu um grande poder. Ele permitiu a chave do reino dos céus. Quando nós abrimos, ele abre nos céus. Realmente, qual é o cadeado do reino dos céus? É a palavra. Então, se nós pregarmos essa palavra, realmente os céus abrem. Se nós não pregarmos essa palavra, a chave do reino de Deus fecha realmente o reino dos céus. Então, nós temos o poder de pregar o Evangelho. Realmente, o ser que tem todo o poder deste mundo, ele permitiu para nós o poder da evangelização. Será que vocês vão guardar isso para vocês mesmos? Nós também precisamos pregar o Evangelho. Realmente, quando o enfermo ele é curado, quando ele fala para levantar o seu leito e anda, ele levantou e levou. Realmente, quando um pecador ele recebe a salvação, ele se torna uma grande glória diante do Senhor Deus. Realmente, muitos espíritos precisam receber a salvação para isso se tornar a glória de Senhor Deus. Eu quero que... O que vocês querem fazer para salvar outras pessoas? Será que vocês vão deixar as pessoas irem para o inferno assim?
Realmente, se vocês deixarem as pessoas irem para o inferno, será que vocês realmente receberam a salvação? Será que vocês não têm o coração de pregar o evangelho? Vocês não pensaram nisso? Realmente, se todo cristão for igual eu, como é que as pessoas vão receber a salvação? Se você fechar a boca, ninguém consegue receber a salvação. Se não tiver alguém que pregue, não tem ninguém que ouça a palavra, né? Se não ouvir, não vai ter fé para receber a salvação. Realmente, se nós não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos, precisamos sair e pregar este evangelho. Até a mulher samaritana que tinha tanto pecado, ela sabendo que ela era grande pecadora, assim que ela recebeu a salvação de Senhor Jesus Cristo, ela foi direto correndo para a sua cidade. E assim ela pregou. Senhor Deus utilizou a vida dela, não foi? Algumas pessoas, quando recebem a salvação, eu já vi que uma pessoa ele recebe a salvação no trabalho e assim ele prega para todas as pessoas do trabalho e todas as pessoas recebem a salvação. Mas eu já vi outros casos que outros irmãos que receberam a salvação, eles não pregam para nenhum amigo dele do trabalho. Realmente isso não é impressionante? Será que vocês querem desistir desse poder da salvação que o Senhor Deus permitiu para nós? Realmente, quando nós recebemos, nós também precisamos gloriar diante do Senhor Deus. Porque essa glória, essa graça que o Senhor Deus foi permitida para nós, realmente nós precisamos manifestar no trabalho do Senhor Deus. Nessa dificuldade também, Senhor Deus, Ele trabalha. Realmente nós precisamos ter coragem e com esforço, nós precisamos trabalhar para que muitas pessoas recebam salvação. Nós precisamos ter esse trabalho da salvação. Eu quero que vocês possam orar também. Eu também quero que vocês sejam participantes e cooperadores no trabalho do Senhor Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai misericordioso. Realmente o Senhor Deus planejou esses últimos tempos. E Senhor Deus nos salvou no seu plano e realmente permitiu a sua bênção e a sua graça para nós, para que nós possamos pregar este evangelho. Senhor Deus, através da sua graça e através da sua palavra, através da sua sabedoria, através do seu poder e do seu amor, que nós possamos pregar realmente o evangelho para as pessoas miseráveis que estão ao nosso lado, para que possamos realizar o grande trabalho do evangelho de Senhor Deus. Como esse paralítico que foi levado pelos 4 homens que levaram até ao Senhor Jesus Cristo, para que eles possam pregar pregaram o evangelho para que muitas pessoas recebessem a salvação. Realmente eles são uma pessoa miserável diante do Senhor Deus, mas através dele muitas pessoas receberam a salvação. Realmente agora nós iremos ter um acampamento. Realmente, Senhor Deus, eu coloco tudo em suas mãos para que esse acampamento possa se concretizar e possa realizar no trabalho do Senhor Deus. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.